Então hoje vamos ver como podemos, com o Python, guardar conjuntos ordenados de elementos, com estas listas, e depois, ou listas, ou strings, ou assim, e depois iterar por esses elementos, e também como podemos usar ficheiros para ler informação e guardar informação. Então vamos começar por ver as listas e os ciclos, como é que podemos criar listas, como é que podemos aceder a elementos das listas. Os ciclos servem para repetir instruções um número determinado de vezes, e depois vamos ver como podemos aceder aos ficheiros, ler ficheiros, escrever ficheiros. E vamos ver, como exemplo, calcular os fragmentos da restrição, portanto, continuando com o exemplo das strings da aula passada, calcular os fragmentos de restrição em várias sequências obtidos por várias enzimas. Uma lista em Python é um conjunto ordenado de elementos. Os elementos podem ser quaisquer objetos que vocês queiram lá pôr. Vocês podem criar uma lista indicando um conjunto de elementos separados por vírgulas, começando e acabando com parênteses restos. Portanto, os parênteses restos é o que na sintaxe do Python indica uma lista. E os elementos são separados por vírgulas. As strings também são conjuntos ordenados de elementos, mas neste caso os elementos são os caracteres e nós usamos as aspas, como já vimos na aula passada, para indicar o que é que está dentro da string. Uma grande diferença entre strings e listas é que as listas são objetos mutáveis, ou seja, o que está dentro da lista pode ser alterado em Python, mas as strings são imutáveis. Vocês não podem inserir caracteres, apagar caracteres, alterar caracteres dentro da string. Podem criar uma cópia da string com modificações, mas não podem alterar o original. Portanto, tipicamente, as listas são úteis quando nós queremos ir acrescentando coisas, ir acumulando coisas, mantendo pela mesma ordem. E lembrem-se de esta sintaxe: se nós criarmos uma string que começa e termina com um daqueles delimitadores, ou aplica ou aspas, ela tem que caber toda numa linha. Se nós quisermos uma string que é um bloco de texto que ocupa várias linhas, podemos começar com 3 delimitadores e terminar com os mesmos 3 delimitadores. Nesse caso, podemos escrever o texto que quiser. Nós podemos indexar estes conjuntos ordenados de elementos pelo nome da variável, ou o designador do conjunto, que pode ser a constante, e depois o índice do elemento que nós queremos. E em Python, o índice começa no 0. Portanto, o primeiro elemento é índice 0, o segundo elemento é índice 1, e assim por diante, até ao fim. Podemos também usar valores negativos se quisermos indexar do fim. Menos 1 será o último, menos 2 o penúltimo, e assim até ao início. Portanto, podemos indexar elementos do fim ou do início. Podemos também fatiar o nosso conjunto, obtendo subconjuntos de elementos entre pontos de corte. E isso, a forma mais genérica de fazer isto é indicando o primeiro ponto de corte, o último ponto de corte e o número de passo, ou o tamanho do passo que nós queremos dar. Eu vou mostrar vários exemplos para perceberem melhor, mas neste caso os pontos de corte são considerados como estando entre os elementos. Portanto, se eu fizer do ponto de corte 1 ao ponto de corte 3, por exemplo, estou a cortar daqui, entre o L e o U, até aqui, entre o D e o W. Portanto, fico só com o U e o D aqui no meio. É como se eu estivesse a cortar entre os elementos. O primeiro ponto de corte é o 0, está antes do início do nosso conjunto. O segundo ponto de corte é o de índice 1, está entre o primeiro e o segundo elemento, e assim por diante. Então, vamos ver aqui vários exemplos. Se nós tivermos esta lista de anos, o elemento de índice 0 da lista é o primeiro elemento da lista, será o 1999. Se nós quisermos fatiar esta lista, começando do ponto de corte de índice 1 até ao fim, podemos omitir o último e o passo. Se nós omitirmos o último, o ponto de corte, o Python assume que queremos tudo até ao fim. Se omitirmos o passo, assume que o passo é 1, ou seja, todos os elementos que estão lá. Portanto, se vocês fizerem dos anos 2 pontos, quer dizer que vamos cortar no ponto de corte de índice 1, que é aqui entre o primeiro e o segundo elemento, e ficar com tudo até ao fim. Isto devolve-nos uma cópia da lista naquela parte, portanto será de 2000 em diante. Se eu quiser o último ano, posso ir ao índice menos 1 e vou buscar o último ano. Se eu quiser
desde o primeiro ponto de corte até o último ponto de corte, notem que isto é o primeiro, 2 pontos, o último, 2 pontos do passo. Portanto, se eu omito o primeiro ponto de corte, o Python assume que é do início da lista. Se eu omito o último, que é o que está a seguir àqueles 2 pontos, assume que é até ao fim da lista. Portanto, isto é a lista toda. E depois ponho outros 2 pontos e digo que o passo é menos 1, então ele vai andar ao contrário e dá uma lista por ordem inversa do que ela estava. Se eu fizer isto, do princípio até ao fim, com o passo 2, ele vai alternando. Dá-me o primeiro, falta o segundo, dá-me o terceiro, etc. Portanto, nós podemos contar desta maneira. Portanto, a ideia é que a sintaxe é sempre esta: o primeiro, o último e o passo. Se omitirmos alguns, por exemplo, se pusermos aqui 2 pontos 2, estamos a omitir o primeiro, demos o último ponto de corte, que é o 2, e estamos a omitir o passo. Ele não tem o passo a seguir. Portanto, o passo é 1, o primeiro ponto de corte é o início e termina no ponto de corte de índice 2, que é aqui a seguir ao segundo elemento. Portanto, só nos dá os primeiros 2 elementos da lista. Podemos, no caso da lista, também usar a indexação para alterar os elementos da lista. A lista é mutável, nós podemos mudar o que está lá. Por exemplo, aqui diz que quer pôr no elemento de índice 1 da lista year o valor 0. Então o segundo elemento deixa de ser 2000 e passa a ser 0. Lembrem-se que o elemento de índice 1 é o segundo elemento, porque o primeiro é o de índice 0. Com as strings é a mesma coisa, por exemplo, quer aqui do ponto de corte 1 até o ponto de corte 4, andando de 2 em 2, portanto vou ficar ali com o U, salta o D e fico com o W. Posso fazer a mesma coisa ao contrário, começo do último até 5, a contar do fim, e vou invertendo a ordem, mas não posso fazer isto. Se eu quiser substituir um elemento da lista, ele vai me dar um erro porque eu não consigo alterar, um elemento da string vai me dar um erro porque não consigo alterar o que está na string. Isto é importante depois quando usamos dicionários e assim, mas a ideia é que, uma vez criada uma string, aquele objeto já não pode ser alterado. No caso da lista podemos acrescentar coisas, alterar e assim, mas na string não. Podemos criar uma nova string com o que nós quisermos. Podemos ir buscar pedaços da string anterior, podemos fazer substituições e assim, como nós vimos no caso das enzimas de restrição, não é? Em que substituímos uma parte da string por aquele tracinho, para depois fazer o corte. Portanto, aí o que estamos a fazer é oferecer uma cópia da string com essa modificação. Nós podemos também desempacotar ou distribuir conjuntos ordenados por várias variáveis, desde que o número das variáveis seja igual ao número de elementos do conjunto. Por exemplo, temos esta string, x, y, z, podemos igualar 3 variáveis a esta string, porque esta string contém 3 elementos. A primeira variável vai ficar com o primeiro caractere, a segunda variável com o segundo, a terceira variável com o terceiro. Se o número não corresponder, não é? Aqui temos 3 elementos e 2 variáveis, ele vai nos dar um erro, não sabe como é que vai fazer essa distribuição. Portanto, isso tanto vale para strings como vale para listas, vocês podem fazer isto. Portanto, se tiverem um conjunto de objetos numa lista, podem facilmente distribuí-los pelas variáveis, desde que seja o mesmo número de variáveis. Ok, agora já sabemos criar conjuntos ordenados de elementos. Uma utilidade disso é depois podermos aplicar uma certa operação a todos os elementos do conjunto. E isso nós podemos fazer com esta instrução for. A sintaxe é for uma variável in um conjunto ordenado. Depois temos aqui, a seguir, temos 2 pontos e temos um bloco de código que está dentro do for. No caso do Python, isso é indicado pela indentação. Portanto, esta linha, total igual a total mais v, pertence ao for. Esta linha print já não, porque já voltou para trás. Portanto, este for vai repetir aquela linha, e se houvesse mais linhas indentadas, também as repetia, para cada elemento daquela lista. E o que vai fazer é, para cada elemento desta lista, a variável v vai ficar a apontar para esse elemento e vai ser executado o bloco que pertence ao for. Depois, a variável v vai apontar para o próximo elemento e vai ser executado o bloco outra vez. Portanto, nós conseguimos aplicar um conjunto de instruções, um bloco de código, a cada elemento do conjunto pela ordem em que eles vêm no conjunto.
Isto pode ser feito por qualquer objeto que seja iterável. Portanto, aqui, dos que nós já vimos, seria o caso das strings e das listas, que são objetos que têm conjuntos de elementos e que conseguem ser iterados pelo for. No caso da lista, a variável vai apontar para cada elemento da lista. No caso da string, a variável vai apontar para cada caractere da string. Portanto, aqui neste exemplo, nós começamos com a variável total igual a 0. Temos uma lista de valores guardada aqui nesta variável val e com este for vamos apontar o v para cada um daqueles valores em sequência e para cada um desses passos vamos somar ao total o v e voltar a guardar no total. Notem que isto não é uma equação, isto é uma equação seria estranho, mas o que nós estamos a dizer é ao Python para avaliar esta expressão, total mais v, e depois guardá-la nesta gaveta, que é o total. Portanto, basicamente estamos a acumular coisas no total. O total começa a 0, depois passa a ser 3, depois é 3 mais 5 passa a ser 8 e assim por diante. No fim, quando terminarmos o ciclo, temos ali o print para mostrar o total. Já agora posso mostrar isto a funcionar. Então vamos fazer aqui um conjunto de valores. Vamos começar com o total a 0 e agora fazemos um ciclo e vamos fazer isto, somar ao total o V. Já agora, vocês podem, isto não se vê muito bem, assim vê-se melhor, se calhar, não é? Vocês podem fazer isto assim no Python, portanto, ele vai avaliar o que é o total mais V e voltar a guardar no total. Mas como isto é uma operação que é bastante usada em programação, há uma notação mais curta para isto, que é mais igual a V. Se vocês fizerem isto, é a mesma coisa, quer dizer que vamos somar ao total o V. Notem que não precisam de saber isto, portanto isto é opcional, pode dar jeito de saber se vocês forem ver alguma coisa à net e encontrarem isto, mas em rigor isto é apenas uma maneira diferente de escrever o total mais V. Portanto, tanto faz como é que vocês querem. E agora, nós podemos fazer o tal print. Eu vou fazer o print aqui para verem o que é que acontece. Se eu correr isto, vou aumentar aqui esta coisa. Vou começar com uma nova para não ter aquele lixo ali. Bom, eu corri o meu script, está ali run file, o script que eu tinha gravado, etc. E agora obtive esta lista de valores. Isto não é o total. O total, na verdade, é 20, a soma daqueles que estão ali. Mas eu estou a obter estes valores todos porque eu pus o print aqui dentro do for. Estão a ver? Se eu puser o print fora do for, aqui, tanto faz. Pode ficar melhor deixando uma linha para ser mais fácil de nós percebermos. Portanto, se vocês preferirem, podem deixar uma linha vazia. Mas para o Python tanto faz porque só lhe interessa é o que é a indentação. Se eu fizer assim, só aparece o 20 no fim. Porque neste caso o print só é executado depois do ciclo terminar, depois de estarem as somas todas feitas. Okay? Portanto, isto é a maneira como vocês podem criar ciclos para executar um conjunto de operações, um conjunto de instruções, em cada elemento de um conjunto ordenado que tenha. A notação é sempre for, o nome de uma variável, convém que seja uma variável nova, que é para não estragarem alguma que vocês já tivessem, in, o nome do objeto que tem o conjunto de valores, 2 pontos, e depois indentado o bloco de código que vocês querem executar. O que vai acontecer é que este bloco de código vai ser executado para cada elemento do conjunto, e cada elemento do conjunto vai estar referido pela variável que vocês escolherem ali. Notem que às vezes não é necessário usar a variável, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma coisa 100 vezes e não interessa qual é que é a variável, podem usar uma variável qualquer e não usar aqui dentro do bloco, portanto não é necessário que a variável seja usada aqui, mas esta notação tem que ser sempre assim, tem que ter uma variável, in e um conjunto ordenado. Vocês, uma função que pode dar bastante jeito, na verdade, em rigor, não é uma função, é uma classe, mas, enfim, para efeitos práticos, aqui funciona como uma função, é esta do range. O range cria um objeto iterável que vai fornecendo números em sequência. Vocês podem, no range, especificar o início, o fim e o passo,
mas a forma mais comum de usar é o range com um número, que é o número de elementos que o range vos vai fornecer, e ele começa pelo 0. Portanto, se fizerem range 5, ele vai-vos dar 5 números inteiros, que é o 0, 1, 2, 3, 4. Isto é útil porque, se vocês virem, aqueles números 0, 1, 2, 3, 4 são os índices de um conjunto de tamanho 5. Portanto, se vocês usarem ali no range o comprimento de uma lista, por exemplo, vocês obtêm todos os índices dessa lista. Neste caso, não nos interessa os índices, porque queremos só os valores, mas se estiverem, por exemplo, a comparar duas listas elemento a elemento, convém ter os índices para fazer a correspondência. Enfim, há várias situações dessas. Ou então, simplesmente quando querem fazer uma coisa um certo número de vezes. Então podem usar o range para dizer quantas vezes é que querem repetir. Vamos ver agora como é que nós podemos aceder a ficheiros. Uma forma simples de aceder a ficheiros no Python, nós temos aqui esta função open, à qual damos o nome de um ficheiro, e se não dissermos mais nada, esta função assume que nós queremos ler desse ficheiro. Se for um ficheiro de texto, que será o que nós vamos normalmente usar, nós temos, como resultado da função open, vamos obter um objeto que nos dá acesso ao ficheiro, e esse objeto tem uma função chamada readLine, que lê todas as linhas de um ficheiro de texto para uma lista string. Portanto, é só basicamente isso que nós precisamos fazer. Precisamos de abrir o ficheiro, ler as linhas e depois fechar. O fechar é importante para dizer ao sistema operativo que nós já não estamos a usar o ficheiro. Não só liberta de memória toda a parte associada à ligação com o ficheiro, como também permite depois que outros utilizadores alterem o ficheiro, porque se nós estamos a usá-lo, pode bloquear o acesso depois a outros. Então, o que nós temos aqui nesta variável line, no final, serão as linhas todas do ficheiro. Este é o nosso ficheiro de exemplo, tem estas 3 linhas. São estas 3 linhas como strings. Notem que há aqui uma indicação, este /n está a indicar o caractere de mudança de linha ali. Isto porque, apesar de nós vermos o ficheiro de texto como sendo composto por várias linhas, na verdade, no computador é uma sequência de bytes. Não está em 2 dimensões, não há armazenamento em 2 dimensões no computador. Portanto, o que serve para indicar ao editor de texto que ali mudou de linha é este caractere especial de mudança de linha, que dependendo do sistema operativo, no Windows são 2 caracteres, no Linux é 1, mas o Python percebe isso e faz a conversão e depois vai representar assim. Há ali um caractere especial de mudança de linha no final daquelas linhas, que não existe depois na última, porque aqui quando eu escrevi isto fiz enter naquelas, não é? E na última não fiz. Portanto, lembrem-se disso, quando estão a ler as linhas do ficheiro, há sempre um caractere lá especial que faz a mudança de linha. Mas que nós podemos limpar também, depois podemos ver isso. Uma alternativa, em vez de vocês abrirem o ficheiro, ler as linhas e fechar o ficheiro, uma forma mais usada para ler ficheiros em Python é simplesmente isto. Fazem open do ficheiro, isto vai criar aquele objeto que tem acesso ao ficheiro, usam logo esse objeto para fazer o readLine, portanto obtêm as linhas do ficheiro para ali, e como este objeto que foi criado pelo open não tem nenhuma variável a referi-lo, o interpretador vai ver que aquilo já não serve para nada. Não há ninguém que possa usá-lo porque não há nenhum nome que refira esse objeto. Então vai fechar e limpá-lo de memória e automaticamente deita tudo para o lixo, que já não é preciso. Portanto, se vocês fizerem isto, não têm de se preocupar em fechar o ficheiro, porque isso vai ser feito automaticamente depois pelo interpretador. Portanto, esta será a forma standard de lermos um ficheiro. Usamos a função open para obter o objeto. Como não queremos o objeto para mais nada, a não ser ler as linhas todas, usamos logo o readLine e o interpretador depois limpa-nos o objeto de memória. Já agora posso mostrar isso aqui. Eu tenho aqui vou para esta pasta. Porque neste caso já começa a ser importante vocês usarem, terem as coisas numa pasta. Não é isto. Portanto, aqui vamos considerar, por exemplo, este das enzimas. Eu tenho este ficheiro na pasta com esta informação que nós vamos usar já a seguir. E o que eu posso fazer aqui, este ficheiro chama-se L06enzymes.txt, eu posso fazer, por exemplo, line igual a open do ficheiro.
e posso fazer logo o readline. Portanto, isto lê e guarda-me logo as linhas aqui. Mas é importante, quando vocês estão a lidar com ficheiros, que vocês tenham o vosso ficheiro .py gravado na mesma pasta que os ficheiros que vocês estão a aceder. Desta maneira não precisam dar o caminho todo para o ficheiro, porque ele assume que está no mesmo sítio. Se vocês estiverem noutra pasta, têm de indicar o caminho para a outra pasta aqui no nome do ficheiro, porque senão o interpretador não encontra. Outro detalhe também é que convém pelo menos uma vez vocês correrem o script todo com isto, porque este run file diz aqui qual é a pasta de trabalho em que vocês estão. E se o interpretador não sabe se vocês estão a trabalhar naquela pasta, depois não encontra os ficheiros que estão naquela pasta. Mas uma vez que façam isto, agora ficam com o ficheiro livre na vossa variável. Portanto, aqui podem ver as várias linhas do ficheiro, que são as que estão ali, com aquele /n a seguir. Então vou mostrar só rapidamente umas coisas que podemos fazer com isto, que depois vocês vão fazer com mais calma na prática, portanto agora não precisam de memorizar, é só para terem uma ideia geral do que é que depois vão fazer a seguir na prática. Então vamos ver este exemplo em que nós temos dois ficheiros, um chamado, aquele com as sequências, que tem uma sequência de ADN por cada linha e tem primeiro o identificador, 2 pontos e depois a sequência. Notem que isto não é o formato FASTA, não é um formato standard, mas eu fiz desta maneira porque é mais fácil vocês trabalharem com este do que estar a ver ali o sinal de maior e juntar as sequências e assim. Portanto, vamos começar com isto mais simplificado. E agora, o que nós queremos saber é quantos fragmentos resultam da digestão destas sequências com esta enzima, ALU1, que identifica estas zonas, A, G, C, T, e corta entre o G e o C. Portanto, queremos uma coisa assim que diz o ID0 dá 3 fragmentos, o ID1 dá 2 fragmentos, o 2 dá 5, etc. Queremos ter este output no nosso resultado. Então o que é que nós podemos fazer? Lembram-se daquele truque na aula passada de fazer a substituição para marcar lá o sítio a cortar e depois fazer o split? Então vamos fazer isso. Portanto, vamos marcar a sequência no sítio de reconhecimento, vamos marcar o ponto de corte. E depois vamos fazer o split e imprimir o identificador da sequência e o número de fragmentos que isso deu. Portanto, esta parte, estas 3 linhas, mark, fragments, etc., é igual ao que fizemos na aula passada. Qual é a diferença agora? Nós vamos pôr isso dentro de um ciclo que vai repetir esta operação para todas as sequências que estavam no ficheiro. Portanto, nós vamos abrir o ficheiro, ler as linhas todas para ali, estas são as linhas das sequências, e agora vamos fazer um ciclo que vai ser aplicado a cada uma destas linhas, com as sequências, com esta variável FL a apontar para cada uma delas. Outra coisa que é um pouco diferente é que, enquanto na aula passada nós tínhamos só a sequência para fazer estes cortes, agora em cada linha temos o identificador, 2 pontos e a sequência. Então o que é que fazemos? Partimos a linha da sequência pelos 2 pontos, vai-nos dar sempre 2 fragmentos, um com o identificador e outro com a sequência. Portanto, vai dar sempre uma lista de 2 strings e nós podemos desempacotar essa lista para 2 variáveis, uma com o identificador da sequência e outra com a sequência em si. Esta parte da aula passada do corte fazemos na sequência, o identificador só usamos depois para fazer o print com o identificador seguido pelo complemento dos fragmentos. Portanto, isto não é para vocês memorizarem o código, porque depois, quando estiverem na aula prática, podem ir ver o código das teóricas, mas é para perceberem a ideia, como é que nós estamos a ler as coisas do ficheiro, como é que estamos a usar o ciclo e a aplicar a mesma operação a todos os elementos. Portanto, a ideia é que na prática vocês tentem fazer isto por vocês. Se tiverem dúvidas, dão uma olhadinha no código, mas tentem chegar o mais longe possível por vocês próprios. Agora, vamos fazer isto, estender um pouco mais. Nós temos este ficheiro com uma lista de enzimas, temos o nome da enzima, o sítio onde ela reconhece a sequência de ADN para cortar e o ponto de corte dentro disso. Portanto, estas que estão aqui entre ponto e vírgula, no fundo é esta informação que nós pusemos ali, o sítio de reconhecimento e o ponto de corte. E nós o que queremos fazer é, para todas aquelas sequências que temos no ficheiro das sequências, nós vamos querer criar um ficheiro de enzima para cada uma destas enzimas com a listagem do número de fragmentos. Portanto, queremos um ficheiro chamado EcoR1TXT
em que tem o número de fragmentos obtidos pela digestão com esta primeira enzima para todas aquelas sequências. Portanto, todos aqueles identificadores. A mesma coisa para o EcoR2, para o BAM-H1 e assim por diante. Portanto, vamos criar um ficheiro por cada enzima com o relatório de quantos fragmentos é que temos para todas as sequências. Para escrever num ficheiro, o que nós precisamos de fazer é o open, é a mesma coisa que fazemos para ler, damos o nome do ficheiro, mas depois pomos ali um W entre aspas, portanto uma string com um W para indicar que é para write. Se nós omitirmos aquele argumento, o open assume que nós queremos ler do ficheiro. O ficheiro tem de existir, se não dá erro. Quando pomos um W, se o ficheiro não existir, o Python vai criar um ficheiro com aquele nome sem nada lá dentro, com 0 bytes. Se o ficheiro existir, vai limpar tudo o que está no ficheiro e pô-lo a 0 bytes. Portanto, é garantido que nós vamos escrever aquele ficheiro do zero. E o que nós podemos fazer é usar uma função semelhante àquela que nós usamos, em vez de ser o readline, será o writeline. Portanto, podemos escrever um conjunto de linhas. Aqui, uma coisa que convém prestarem atenção é que estas linhas no writeline será a mesma uma lista de strings como nós obtemos do readline. Portanto, damos uma lista de strings e ele vai despejar tudo para o ficheiro. Mas se essas strings não tiverem o caractere de mudança de linha, quando nós abrirmos com um editor de texto vai estar tudo de seguida na mesma linha, porque o editor de texto não sabe onde é que nós queríamos pôr a mudança de linha. Então, se vocês quiserem escrever tudo de seguida, não faz mal, não precisam de fazer mais nada. Mas se quiserem que haja mudanças de linha, têm de acrescentar aquele /n. Esta barra ao contrário no Python, nas strings, é um caractere especial que indica que o que vem a seguir é um código para aqueles caracteres que não conseguimos escrever. Por exemplo, /t é para um tabulador, para o tab, quando nós carregamos no tab para fazer as tabelas, o /n é a mudança de linha. Portanto, aqui o que estamos a escrever estamos a criar uma lista vazia e agora vamos acrescentar strings à lista para depois escrever no ficheiro. Para acrescentar elementos à lista, vocês podem usar aquela instrução append. Append o que faz? Append é um método de uma lista que acrescenta um elemento no fim. Portanto, o que é que fazemos aqui? Lemos as linhas todas do ficheiro das sequências. Lemos as linhas todas do ficheiro das enzimas. E agora, para cada linha do ficheiro das enzimas, vamos partir pelo ponto e vírgula e separar o identificador da enzima, o sítio de reconhecimento e o ponto de corte. Porque este é o formato das linhas do ficheiro das enzimas. Vamos começar com a nossa lista das strings das contagens, que vai ter estas strings, vai começar vazia. E agora, para cada linha no ficheiro das sequências, vamos fazer o que nós estávamos a fazer há bocado. Vamos desempacotar o identificador, vamos marcar, calcular os fragmentos. Notem aqui que nós temos um ciclo for dentro do ciclo for. Vocês podem fazer isto, podem alinhar o que quiserem. O que estamos a dizer ao interpretador é que todo este bloco de código aqui é executado para cada enzima. Além disso, cada vez que estamos a fazer isto para cada enzima, todo este bloco de código aqui é executado para cada sequência. Portanto, vamos fazer o produto das as 5 enzimas com as 10 ou 20 sequências que temos lá. Agora, em vez de fazermos o print no ecrã, o que nós queremos é guardar aquelas strings para depois despejar para o ficheiro. Então vamos começar, para esta enzima, começamos com as contagens, uma lista vazia, e agora vamos acrescentar às contagens uma string que tem o identificador da sequência, um tab, depois o comprimento dos fragmentos. Só como o comprimento dos fragmentos é um número inteiro, nós temos de converter em string, com aquela função str, para poder concatenar com o resto da string. Vocês não podem ter um pedaço de texto e depois somar um número, porque ele não consegue somar número com texto. Mas se vocês converterem o número em texto, na representação de texto daquele número, já fica com 2 strings e já conseguem fazer o mais para juntar. Portanto, é o identificador, é a representação em string do número de fragmentos e depois um caractere de mudança de linha, que é para obtermos isto aqui, o identificador, o tab, a representação em string do número de fragmentos e a mudança de linha para ir para a próxima linha. Portanto, vamos criar uma lista com estas strings todas. Depois, fora do ciclo das sequências, depois temos as contagens todas feitas,
Mas dentro do ciclo das enzimas, porque é para cada enzima, vamos criar um ficheiro com o nome da enzima .txt para escrita e despejar para lá aquela lista das contagens. E depois fechamos o ficheiro. Aqui temos mesmo que fazer isto, se vocês não fecharem o ficheiro, depois não aparece lá nada escrito, porque normalmente o sistema operativo guarda as coisas em memória e só despeja quando já está tudo acabado de escrever. Portanto, isto é o que vocês vão fazer agora na prática, claro que com ajuda, mas a ideia é perceberem como é que vão usar os vários ciclos, ler os ficheiros, escrever nos ficheiros. Okay? Como veem, fazer este tipo de coisas para todas as enzimas e para todas as sequências, calcular os fragmentos de restrição, se vocês tiverem umas centenas de sequências, seria difícil fazer isto à mão. No entanto, fazer isto com Python é para aí uma dúzia de linhas de código e tem isso automatizado. Portanto, é difícil, é como o ovo de Colombo, depois de ter feito, parece fácil, pode ser um bocadinho difícil no início, mas se vocês conseguirem perceber isto, pode ser bastante útil. Portanto, resumindo, listas e strings são conjuntos ordenados de caracteres, as listas podem ser alteradas e vocês têm aquelas formas de indexar, fatiar, etc. Os ficheiros, vocês acedem os ficheiros com o Open, dá-vos um objeto para aceder ao ficheiro, ou para ler ou para gravar. E se for um ficheiro de texto, lembrem-se que tem aqueles caracteres de mudança de linha para indicar depois ao editor de texto onde é que as linhas acabam. O ciclo for permite-vos iterar por um conjunto ordenado de elementos, apontando uma variável para cada elemento e executando um bloco de código que pode incluir até outro ciclo for, se vocês quiserem fazer, aninhar para fazer as combinações todas. Okay? Lembrem-se da indentação para o interpretador saber o que é que faz parte de que bloco.